Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês por que os padrões de candle e os setups que vocês veem por aí não funcionam. Antes de falar disso, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu já fiz e hoje eu guardo de recordação aqui em casa, que é a leitura desse livro. 400 páginas de pura perda de tempo e de dinheiro. Se você está querendo aprender a operar nos mercados usando padrões de candle, eu sinto te dizer que você está perdendo tempo também. Isso não vai funcionar. E nem os setups malucos que vocês veem por aí. Ah, Daniel, mas por que você fala que padrões de candle não funcionam? Primeira coisa, pessoal, pelo próprio nome do negócio. Padrão. Não existe padrão nas bolsas de valores, pessoal. O que existe nas bolsas de valores é o caos, pessoal. E saber interpretar isso, saber tomar decisões com base no monte de informação desencontrada e informações ambíguas é que vai fazer você se tornar um trader profissional ou um investidor capacitado a fazer as suas próprias operações nas bolsas de valores. Outra coisa que eu não gosto dos padrões dos candles é o seguinte: você tem que decorar inúmeros padrões de candle. São vários padrões. Eu até salvei aqui no meu celular algumas coisas para colocar para vocês que eu vi na internet. Por exemplo, o nome que tinha me chamado a atenção, que fazia tempo que eu não ouvia, eu acho que eu nunca ouvi: Dragonfly Doji. O martelo, que é isso é mais conhecido, Hanging Man. Então tem vários padrões de candle que você precisa decorar, e depois quando você vai operar, você tem que sair procurando nos gráficos por esses padrões. E muitas vezes você não encontra esses padrões. Você passa o dia procurando por algum padrão de candle e não encontra. Por quê? Porque é justamente isso que eu falei para vocês. Não existe padrão nos mercados. Vocês têm que aprender a interpretar a informação que o mercado gera para vocês. E não só a interpretar a informação, vocês precisam identificar contra quem que vocês estão competindo. Quem são os players da Bolsa de Valores? São os bancos, são os fundos de investimento, são outras pessoas físicas, tá? Tem muita gente operando nos mercados e você tem que aprender a identificar quem que é o teu concorrente naquele determinado dia para tomar a sua decisão. Então, esse tipo de informação, o padrão de candle, seja ele qual for, não te mostra isso, ele não traz essa informação para você. Então é por isso que ele não funciona. Tem uma outra coisa, pessoal. Vamos supor que você encontrou um padrão de candle no gráfico que você está analisando. Então, vamos desenhar um candlezinho aqui assim. Isso aqui é conhecido como martelo. O martelo, para quem trabalha com operações de padrão de candle, significa geralmente a interrupção de uma tendência de queda, um fundo. Isso, vamos supor que você está analisando no gráfico diário. Faça o teste aí na sua casa. Experimente trocar esse gráfico para um gráfico, por exemplo, de 60 minutos. Você pode ver alguma coisa nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Que basta você mudar o seu tempo gráfico do diário, por exemplo, tá? Para 60 minutos, para desconfigurar totalmente o teu padrão de candle. O que antes era um martelo passou a ser candles comuns. Então são por esses motivos que eu falei para vocês que eu não gosto dos padrões de candle. E eu vou falar um pouco agora para você sobre esses padrões de candle aplicado em algumas coisas que algumas pessoas que ensinam pela internet chamam de setups. Eu salvei aqui no meu celular, pessoal, porque eu acho que é tão confuso que é até difícil de decorar. Mas eu vou desmistificar aqui para vocês. O primeiro setup que eu encontrei na internet, no Instagram, foi o seguinte: o famoso Okoi. Ombro, cabeça, ombro invertido. Então o desenho que tem lá na internet é o seguinte: o gráfico vem, ele sobe, faz um fundo, volta aqui, para aqui, e aí ele vem. Então, a pessoa que postou isso na internet, ela marcou aqui o seguinte: no rompimento disso aqui é a entrada.
tá? Ela não te dá, isso não te ensina qual é o seu alvo. Sempre que você entra em uma operação, você precisa ter um ponto de, você tem o ponto de entrada, você tem que ter obrigatoriamente o teu ponto de saída e você tem que ter o teu ponto de stop loss. Então ele colocou aqui que o stop está mais ou menos nessa região aqui, tá? Isso não funciona, pessoal. Por quê? Imagine a seguinte situação: o mercado veio aqui, fez uma resistência muito clara, certo? E aí ele parou novamente aqui em um suporte, nesse mesmo suporte, e aí ele veio para romper essa resistência. A tua entrada está aqui, né? Segundo esse analista. O que você acha que nesse ponto aqui, que as pessoas que entraram aqui nessa região estão fazendo? Que o profissional que entrou nessa região aqui está fazendo quando você começou a comprar aqui em cima? O que você acha que esse cara aqui está comprando? Ele não sabe dessa resistência aqui? É claro que ele sabe, todo mundo sabe. Se você sabe, qualquer pessoa sabe que existe essa resistência aqui. Então o cara que comprou aqui, vai chegar aqui, ele começou a entregar o lote dele. Ele sabe que o amador vai começar a comprar aqui, vai fazer compra de rompimento. Então o que ele faz? Quando ele chegou aqui na sua entrada, ele faz o que eu já expliquei para vocês, que é a parcial de lucro. Então quando você começou a comprar, ele já coloca lucro no bolso e muitas vezes o preço médio dele que estava aqui, ele já jogou para cá, ou até, às vezes até um pouco mais para baixo. Então isso desmistifica essa questão do OCOI. Tá bom, pessoal? Por que eles vendem isso para você? Porque visualmente isso é fácil de você entender como uma boa operação na bolsa. Mas o trader profissional, é isso que eu falei para vocês, ele sabe todos esses pontos. Isso aqui que você conhece, ele também conhece. Não foi só você que descobriu esse ombro cabeça ombro invertido e está fazendo a operação aqui. E quando você estiver entrando, ele vai estar vendendo na sua cara. E muitas vezes o que ele faz? Ele deixa acontecer um falso rompimento aqui e empurra o mercado para baixo, vem buscar aqui o teu stop. Depois que ele pega o teu stop, o que ele vai fazer? Vai trazer o mercado para cima novamente. Tá? Ele sabe que você comprou o rompimento aqui e aonde você está posicionado. Porque isso é óbvio, qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa que analisa o mercado sabe falar tudo isso que eu passei para vocês aqui agora. Um outro padrão, pessoal, é o que eles chamam aqui de W. Que é o seguinte: o mercado veio, parou aqui uma resistência, voltou, testou novamente, foi. Então aqui está claro a resistência, certo? E eles dão a mesma coisa que no padrão anterior, que é o seguinte: a entrada, uma entrada aqui de rompimento. Então aqui a entrada. Alvo, nesse aqui o alvo está um pouquinho mais claro, eles colocam aqui nesse topo. Alvo e colocam um stop aqui. Eu não vou nem falar nada mais sobre isso, porque está claro que é exatamente a mesma coisa que eu falei no ombro cabeça ombro invertido, tá bom? Então, setups, pessoal, não funcionam. Um outro padrão que eu peguei aqui também na internet do que é ensinado para vocês: topo duplo, que eles chamam aqui de M. Nada mais é do que o mercado vem lá de baixo, para aqui, faz assim, volta aqui, vem para cá. Então eles dão a entrada aqui, é a mesma coisa, só que para o mercado vindo para baixo. Eles dão a entrada aqui, stop aqui e alvo aqui. Exatamente a mesma coisa, tá? Você está sendo ensinado errado. Isso aqui não funciona. Mesmo quando esses padrões parecem funcionar, esses padrões de setup e de candle, eles não dizem nada para você sobre a duração do movimento, sobre a força do movimento, sobre os alvos, tudo que está por trás das operações dos mercados. Eu vou contar uma história para vocês. No começo de 2020, nós tivemos a crise do Covid-19 que derrubou as bolsas mundo afora. As ações da Petrobras eram negociadas entre 30
e R$31, mais ou menos. Para quem usa setups, padrões de candle ou usa indicadores como médias móveis, MACD, tudo isso, tudo estava indicando compra. E as ações da Petrobras vieram um pouquinho abaixo de R$12. Por que que os padrões de candle não diziam que era venda nesses níveis aqui e não me davam alvo de R$12? É claro que ninguém ia saber que ia chegar nos R$12. Ninguém sabe aonde que está o fundo. Mas a 30 e a 31 eu já não podia mais ter sinalização de compra se os padrões de candle e os setups funcionassem, uma vez que ia entrar venda, esse mercado vinha para baixo. E quando a Petrobras fez fundo lá nos R$12, que foi onde ela segurou, pode puxar no seu gráfico aí e analisa o tipo de candle que tem ali e as formações, que não existe formação nenhuma indicando para você que era fundo aqui nesses níveis. Eu já vi isso, essa é a segunda vez que eu vejo isso com o mesmo papel. Eu operava a Petrobras na época do impeachment da Dilma, quando ela chegou a R$4. Os analistas que davam calls nas corretoras, sabe o que eles falavam? Eu não posso falar nada sobre a Petrobras. Então, você tem que aprender como fazer, aprender a enxergar o mercado com as informações que ele te dá. E não ficar procurando padrões de candle e nem setups, que nada disso vai fazer você ganhar dinheiro nos mercados. Mas aí, você deve querer me perguntar: Daniel, mas por que a grande maioria das coisas que eu vejo na internet sobre operação nos mercados é com padrões de candle e setups? A resposta é simples, pessoal. Isso é um método muito visual. Parece que para você analisar os mercados, você só precisa decorar o que você fazer quando você vê isso, ou o que você fazer quando vê isso, se está pintado de verde ou se está pintado de vermelho. Isso te dá a falsa impressão de que funciona, porque parece não precisar da sua capacidade de análise. Parece que você só precisa aprender o que é esse padrão, o que fazer quando você vê esse padrão, o que fazer quando você vê esse outro padrão, tirando de você toda a responsabilidade de analisar o que tem por trás dos mercados, que é as regiões onde entrou compra, onde entrou venda, tá? Que nada mais é do que realmente o que acontece nos mercados. Os mercados não funcionam dessa forma, tem muita coisa acontecendo por trás desse tipo de desenho que é mostrado para vocês nos gráficos. Os padrões de candle e os setups, eles só têm uma coisa boa, mas não é para você. São para as pessoas que trabalham te ensinando isso aqui. Como são inúmeros padrões de candle e setups, eles geram uma coisa chamada conteúdo para as pessoas postarem no Instagram e no YouTube. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver dúvida, me procure nas redes sociais, posta aqui seu comentário que eu respondo para você o mais rápido possível. Tá bom? Até o próximo vídeo então.